Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um Dual Talks hoje com participação especial aqui da Cal Celery. Vamos falar um pouquinho sobre Compostela, que ela também fez esse caminho. Vamos falar um pouquinho, a Cal, ela é personal trainer e é escritora, escreveu alguns livros, aí ela vai contar um pouquinho pra gente. Aqui é o livro dela aqui, ó. Como é que foi essa trajetória, juntou aí um pouco dessa vontade do caminho de Compostela, junto com a paixão dela, que é escrever. Então hoje, em vez de escrever, ela vai falar. Outra paixão. Outra paixão, verdade. Quem gosta de falar. Vai falar um pouquinho pra gente aqui como é que foi essa história, como é que uma coisa levou a outra. E Cal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nossa humilde residência. Eu não podia deixar de começar contigo perguntando a pergunta que a gente mais escutou durante o caminho, que foi o que te levou a fazer o caminho de Compostela? Obrigada pelo convite, primeiro. Eu amo falar dessa viagem, eu amo conversar. Então, para falar do Caminho de Santiago é melhor ainda. E então, Rafa, assim, eu sempre gostei de viajar, adoro viajar. Eu sempre gostei muito de trilhas, desse tipo de viagem, assim, né? E aí eu já tinha ouvido falar, muito vagamente, do Caminho de Santiago. E aí um dia eu assisti o filme, O Caminho, que era justamente do caminho. Aí me despertou mais ainda. Eu falei, poxa, legal, conheci um pouquinho mais. O filme é muito bonito, inclusive. E aí eu falei, pô, vou colocar na minha lista aí de coisas pra fazer antes de morrer. Uhum. E aí eu tava numa fase que eu também queria me aprofundar mais na espiritualidade, né? E aí eu sempre fui muito de grupo de oração e tudo mais. Eu já me considerava muito, que eu tinha uma boa intimidade com Deus. Mas na época eu tinha uma diretora espiritual e aí eu falei pra ela dessa intenção, que eu falei, olha, eu quero ir para águas mais profundas, eu acho que dá pra ir um pouquinho mais de onde eu tô. E ela falou, Cal, eu acho que nessa fase que você tá na espiritualidade, esse caminho vai ser muito bom, muito bacana de você fazer. Então aí eu juntei as duas coisas, né? Eu falei, eu gosto de viajar, gosto de fazer trilha, gosto de conhecer pessoas, gosto de coisa nova, já era uma coisa que eu queria fazer. Então aí surgiu a oportunidade de juntar essas duas coisas, né? Pausa rápida nesse episódio só para dar um recadinho. Você já pode gravar o seu podcast aqui nos estúdios da Du. Chama no direct. A gente fez o final do caminho francês, né? Você não fez o caminho francês, fez o caminho... Foi o português. Português, né? Português. Quantos quilômetros fez? 240. Nós fizemos dias. Nutella. Então, tive que te levar, né? Distância aí mesmo. Tá vendo? A culpa foi sua, Luiz, tá vendo? Pois é, sempre, né? Você quer achar algum culpado? Aí o teu iniciou aonde? Iniciou em Porto, Iniciou né? em Porto. Então comecei na cidade de Porto. Foram 240 quilômetros em 10 dias. 10 dias. A gente fez 120 em 5. Teve uma menina do Texas Sim. que ela não começou com a gente, ela começou antes, casualmente, no dia que a gente chegou, ela se encontrou no mesmo dia, então ela fez mais dias, mais quilômetros. E aí ela terminou com a gente, pegou um trem, foi pra Porto encontrar outra amiga e ela foi fazer de novo na sequência. Continuou o caminho. Você sabe que teve um casal, os primeiros que eu encontrei logo no comecinho, o casal de Assis, inclusive, não vou me recordar o nome deles agora, que eles estavam fazendo de bike e eles fizeram mais ou menos isso também, né? Eles estavam indo de bike, eles iam chegar e falar, depois a gente vai voltar de bike ainda, iriam fazer, eu acho que logo que eu fui, eu fiz o caminho central, né? E logo que eu fui, tinha inaugurado há pouco tempo o caminho litoral, né? E aí eles queriam fazer os dois, eles estavam fazendo o central também. E detalhe que ela tinha uma lesão no joelho, que eu não lembro o que era, condromalácia, alguma coisa assim. Eu falei, senhor, e eu capenguei com o joelho sadio, né? Até então. Mas fizeram mais ou menos isso também, de Mike, ali o marido. E de onde é que veio a ideia daí de juntar essa experiência junto com a tua expertise aí de escritora para fazer o livro? Foi meu primeiro livro, na verdade, né? Mas eu sempre gostei de escrever. Só que eu nunca pensei em fazer isso, por exemplo, para outras pessoas. Eu sempre escrevi muito para mim. Sempre gostei de escrever. Tanto que eu tenho o costume de fazer diários de viagem. Então, quando eu viajo, eu gosto de, além de foto, anotar. Que a gente acaba perdendo, né? Muita coisa. A gente olha a foto, a gente lembra do momento, mas não lembra do contexto. Então, eu peguei um pouco esse costume de escrever, que eu já gostava. E era uma coisa que eu tinha vontade também. A lista de coisas para fazer antes de morrer, ela é real. Eu tenho essa lista mesmo, né? E tava lá escrever um livro. Só que eu pensava assim, poxa, eu acho que eu não tenho criatividade para criar uma história. E o que eu vivi ali no caminho foi uma coisa tão incrível, foi tão marcante para mim,
que a primeira coisa quando cheguei no Brasil foi pensar em publicar o meu diário. Então, o nome Diário Peregrino, ele não é à toa. É que ele é literalmente o meu diário. Diário que eu fui escrevendo. E porque eu pensei assim, cara, o que eu vivi aqui, eu quero compartilhar com as pessoas. Só que se eu for conversando com as pessoas e contando, muita coisa vai se perder. E tudo aqui foi importante. Não teve um dia que eu falei, não, esse dia aqui, não, não, todos os dias tiveram coisas importantes. Então eu queria, foi com o intuito de compartilhar mesmo, né, com as pessoas, de não deixar se perder nada, assim, do que eu vivi. Porque eu acredito que, apesar de ter se passado lá do outro lado do oceano, mas muita coisa que eu vivi lá a gente pode trazer para o cotidiano. Que é o que as pessoas relatam mesmo quando lê o livro, né? Fala, poxa, isso aqui, tô passando por uma situação assim, e coisas que eu passei lá. Então era mesmo de querer compartilhar esse aprendizado que eu tive, né? Que foi, para mim, tem a Cauana antes e a Cauana depois do caminho. Então eu queria compartilhar. Acho que todos, né? Isso é bem comum escutar isso. E, Cal, como é que era porque como a gente fez, a gente sabe da rotina, se é que tem uma rotina durante o caminho, e ainda tu tinha que chegar e ainda fazer as tuas anotações, né? Ainda escrever e puxar, isso te levava tempo, e ainda mais o pessoal que já chega morto, já quer descansar, dormir e tal, e depois dar uma pequena passeada ali na cidade para conhecer também um pouco como é que era a tua rotina ali. Tu chegava e ou tu ia escrevendo durante o caminho, ou tu chegava e escrevia tudo, como é que é? Não, eu escrevia ao final de cada dia, né? Quando eu chegava nos albergues. Eu chegava, até porque eu saía muito mais cedo que os outros peregrinos, muito mais cedo. Tanto que eu saía, tava escuro ainda, né? Algumas vezes eu até me arrependi disso, mas eu saía muito antes. Então eu chegava cedo nos lugares, até porque eu não reservei antes. Eu fui na louca. Eu vou chegar, se tiver lugar eu vou, senão eu vou pro próximo. Então eu já tinha essa intenção de chegar cedo. Então eu chegava cedo, tomava um banho, ia conhecer o lugar, e aí ali, antes de dormir, daí eu escrevia. Que mês que foi? Foi em maio. De que ano? Maio tava bom, 2019. Né? Maio tava temperatura ok. Eu peguei chuva e peguei calor, muito calor. Muito calor. Então eu peguei, ali em Portugal, peguei um pouquinho de frio, chuva, e aí quando já chegou na Espanha, aí já peguei dias bem quentes. Cheguei aqui, o pessoal falando que eu tava bronzeada, parecendo que eu tava na praia. Conta pra nós um pouquinho, a gente teve a oportunidade de ler o livro, um pouquinho, sem dar muito spoiler. Como é que foi a questão ali das tuas dificuldades ali físicas, primeiro? Olha, eu levo tanta bronca quando as pessoas leem esse livro, mas tanta bronca. Porque, assim, não dá pra dizer que eu fui despreparada. Não, até porque, Cal, tu é experiente em fazer trilha. Eu já tinha feito uma trilha para Machu Picchu, de 5 dias também. Sim, então, assim, não foi uma primeira vez que eu fui fazer uma coisa. E eu já costumava, assim, finais de semana fazer trilhas. Então eu já sabia o que eu tinha que fazer, que calçado levar. Mas às vezes até isso, né? Como já tá acostumado, tipo, não se preocupa muito. Vou pegar, que nem eu que levei a casa inteira nas costas. Nossa! E depois me arrependi amargamente. Isso que eu avisei, eu ainda falei, eu tenho que levar pouca coisa. Nossa! Não, aí me arrependi amargamente. No segundo dia a gente já tava assim, olhando um pro outro, assim, cara, o que essas bolsas fazem aqui com tanta de roupa também? Não, voltei com mais da metade sem usar nada, sem ensinar de nada. Eu não comprei nada na viagem porque eu ia ter que colocar na bolsa. Eu falei, não vou comprar nada nessa viagem. Exatamente. Então talvez seja isso, até a segurança, né? De já ter feito, tá mais tranquilo e... Mas eu te dizer que assim, eu mesmo já tendo experiência, eu sou uma pessoa muito prevenida. Então eu falo assim, que essa viagem, na verdade, ela começou um ano antes de eu ir. Foi um ano antes que eu decidi, ano que vem eu vou fazer o caminho de Santiago. Ok. Então eu comecei a pesquisar, comecei a ver o que eu tinha que levar. Eu entrei em contato com os amigos do Caminho de Santiago de Curitiba. Eles devem ter me odiado horrores, porque eu mandava tanto e-mail, com tanta pergunta. Olha, eles devem ter me xingado tanto. E tudo que eles me falaram para fazer, eu fiz. Todas as dicas que eles deram, tudo que eles falaram para levar, tudo. Eu treinava. Não dá para dizer que eu sempre treinei, mas assim, na época eu tava com um condicionamento físico muito bom, fazendo musculação, eu adaptei todo o meu treino de musculação para fazer essa trilha, praticava em escadaria, tudo com a mochila, e fazia jiu-jitsu 3 vezes na semana. Poxa, o meu condicionamento tava bom, né? Sem contar as trilhas que daí eu fazia no final de semana. Então, eu fui preparada. Só que o que acontece? Eu passei em perrengue que eu falo assim, eu não encontrei ninguém no estado que eu tava.
lá. Eu tava, assim, descompensada. Era uma cena, é até engraçado, assim, que tem até um trecho do livro, né? De um casal que eu conheci, que eles falam assim, a gente tava lá atrás, a gente viu uma pessoa toda torta andando, a gente falou, nossa amiga ali do pezinho machucado. Eles já sabiam que era eu. Porque eu tava andando toda torta, toda descompensada, com bolha nos 2 pés, toda... Então, assim, mas... E aí as pessoas ficam, poxa, calma, mas você foi tão preparada, bem condicionada, 1 ano se preparando, por que aconteceu tudo isso? E aí eu falo, na verdade eu não falo isso para as pessoas, né? Vou falar aqui agora, mas esse livro, ele fala muito da espiritualidade do meu encontro com Deus. Eu não falo por quê, normalmente as pessoas têm um pouco de preconceito. Então quando você fala disso, às vezes a pessoa não vai querer nem ler, né? Mas não é só para quem acredita nem nada. Eu vejo dessa forma, né? É um livro para qualquer pessoa. E aí eu realmente eu queria me aprofundar na fé, me aprofundar na espiritualidade. E eu queria ter esse encontro pessoal com Deus. Eu expressei isso, né? Eu lembro que eu colocava muito em oração. Eu falei assim, eu quero encontrar com você ali, ó, cara a cara. Te vira, vê como você vai fazer isso daí. Mas eu quero ter esse encontro com você. Então, se eu fui para me aprofundar na fé, na minha espiritualidade, não dava para ter dado tudo certo. Como que eu ia crescer nisso, né? Não tem como. Então, porque teve umas coisas muito absurdas que nem eu acreditei. Eu falei, gente, eu não acredito que isso aconteceu. Então, eu falo que foram coisas assim que eu tinha que passar para eu encontrar o que eu fui buscar. Tem 2 questões. Uma é, eu acho que a maneira como tu ficou durante o caminho, né? Mais, sei lá, debilitado, mais difícil. O primeiro ponto, eu acho que toda essa tua preparação física que tu tem, que tu fez, talvez tenha te ajudado e muito lá tu conseguir superar né, a tua situação lá com questão física. Porque tu pega uma pessoa que não se preparou tanto, tivesse passado por isso, provavelmente teria desistido no meio do caminho, né? E não só o mental, o físico também. E a segunda questão, que eu acho que eu não sei se foi falando contigo ou se foi no livro que eu li, que é bem essa questão que tu comentou de... eu acho que na Bíblia diz, né? Não recebeis porque pois não sabeis pedir. Eu acho que tu pediu tão bem que tu recebeu. Nós conversando sobre isso. Tu pediu tão bem que tu acabou recebendo, né? Então, ele deu exatamente o que eu pedi. Que tu pedia, né? E aí tu agora não reclama. Foi o que tu pediu, não aguenta. Reclama, né? Eu fui atrás. E aí exatamente. teve várias experiências ali ao longo do teu caminho que te entregou o que tu estava pedindo, né? E justamente pela situação do teu pé. Por toda a situação, né? Eu falo assim, eu fui buscar a espiritualidade, o meu encontro pessoal com Deus, mas não foi só com isso que eu voltei, sabe? Então, esse tipo de viagem, esse tipo de experiência, é o que eu falo assim, que é a viagem com propósito, né? Você não tá... É muito diferente de... Você vai só pra praia, descansar, você vai para um resort, é muito diferente, né? Esse tipo de experiência. Então, te coloca em contato, muitas vezes, com coisas que você nem quer ter contato. Você, né, a gente fala, eu sempre falo assim, né? Todo mundo tem um propósito para ir, independente do propósito da pessoa para ir. Mas todo mundo volta diferente do que foi. Com certeza. Né? Eu mudei, o Rafa... Não, eu voltei também bem diferente, cheio de dor. Então não mudou nada. Bem então não mudou diferente do que eu fui. Então voltou igual. Na verdade, até falando isso foi até engraçado, como a gente vê como o corpo humano é incrível, né? A gente fala muito sobre isso, assim. Os 3 primeiros dias, a gente sofreu demais. Né? E a gente foi 120, mas a gente fez ali 23, né, no primeiro dia, 25 no segundo dia. No segundo dia a gente estava bem cansado. No terceiro dia foi 30,5, né? E a gente chegou com os braços que não dava, o Rafa não conseguia nem levantar os braços direito com a mochila. Ele falou, cara, mãe, nós estamos ferrados, fudidos mesmo, né? Porque, porra, estamos muito cansados. Cara, a gente acordou, parecia que não tinha acontecido absolutamente nada, a gente tava 0. E nos últimos 2 dias a gente não cansou. Né? A gente até conversou muito sobre isso. É muito louco. A gente né? eu acho, eu não a gente sei. fez, né? Deu 20 e louco, poucos quilômetros, nos 2 últimos dias, um pouquinho mais de 20 quilômetros. E a gente não cansou. A gente chegava lá na catedral, olhava um pouco assim, ó. Porra, acabou, cara. Teve um dia, acho que queria andar mais. O segundo ou terceiro dia que a gente fez 30 e poucos quilômetros. Que aí a gente cheguei, na hora que eu cheguei, larguei a mochila, eu não conseguia fazer esse movimento de levantar os braços assim, de tanta dor aqui. E aí eu falei, cara, amanhã já era, velho. Como é que eu vou fazer igual arrastando a mochila assim, pra trás, né? Cara. E, cara, acordamos no outro dia
Nada, zero, assim, normal. É assim. aquela sensação de não consigo dar um passo mais, né? Não dá, não sai. Mas vai, Vai. mas sai. E até assim, né? O Rafa, ele tava uns 2, 3 dias ali, e todo dia que ele chegava no hotel, ele passava uma pomada nas costas e tal. Nos nossos últimos 2 dias não passou Não mais. sei mais. Entendeu? Caraca, Tipo, o que corpo louco, dele né? acostumou em pouco tempo, são 3 dias, né? Se acostumou muito já com o peso, com a caminhada. Então, assim, foi... Cara, a gente vê como o nosso corpo, ele adapta muito ao ambiente que a gente Sim. tá, né? Então, foi um aprendizado muito grande também com isso, né? Nossa, com certeza. E eu também, assim, além disso, eu falo muito que, como eu falei, eu fui buscar uma coisa, eu voltei com várias, né? Várias que eu nem sabia que eu precisava mexer. E tanto que, vou dar um spoilerzinho do livro, Não, tem de que fazer, tem leve. que fazer, tem que falar. Teve Vou uma fazer. situação ali que me marcou muito, muito mesmo, que foi bem forte ali pra mim. Do cajado. Que não só, não. Também. É porque eu falei, todo dia Sim. teve. Todos os dias, né? Mas ali, porque aí o que acontece? Eu sempre fui, desde adolescente, eu sempre tive aquele pensamento assim, eu preciso aprender a me virar sozinha, porque se tiver alguém perto, beleza, vai poder me ajudar, mas e se não tiver? Eu tenho que saber me virar. Então, sempre tentei muito me virar sozinha, né? E ali, com aquela situação toda, né? Sem conseguir caminhar direito, com muita dor e tudo mais, teve esse casal, o Amaury e a Elsie, que me encontraram nesse estado deplorável. E aí a Elsie me dá as sandálias dela. Uhum. E aí o que me marcou? Que ela falou assim, poxa, você vai ter que tirar essa bota aqui, porque tá abafando as bolhas, tem que deixar o pé respirar. E aí no que eu me inclinei pra frente pra tirar, eu sentei numa muretinha, assim, no que eu me inclinei pra frente, eu inclinei e já fiz, ai! Já E daí deu sentiu. aquela fisgada no pé. Uhum. E aí o Amaury, sem pensar, ele falou, não, deixa que eu coloco pra você. E aí ele se agachou aqui na minha frente e colocou a sandália pra mim. Eu olhando aquela cena, adulta, um cara ali colocando a sandália no meu pé, eu sempre querendo ser toda independente. E aí eu olhei assim, eu segurei pra não chorar, que eu olhei e falei assim, caramba, que ponto que eu cheguei. Eu não consigo colocar uma sandália no meu pé. E aí ali foi meio que assim, um tapa assim mesmo, né? Pra ver que tipo, e até um trecho, né, que eu coloco ali do livro, isso que é o trecho que o pessoal mais se identifica e manda pra mim. Eu falo, cara, não dá pra gente querer estar sozinho o tempo todo, querer ser independente, fazer tudo sozinho o tempo todo. E por que daí eu falo isso? Porque eu também coloco muito a minha chegada a todas as pessoas que eu encontrei durante o caminho. Porque todos os dias alguém me ajudou, de alguma forma, com curativo. Eles me dando as sandálias, seja com um sorriso. Teve um homem lá que cada vez que ele me via, ele não precisava falar uma palavra. Mas ele estava andando sério, ele me via, ele sorria. E ele falava assim, vou orar por você. Então isso sem ele saber, e era um sorriso tão... Tinha um aconchego naquele sorriso dele. Então, sem ele saber, ele estava me ajudando também. Então, também teve muito isso. Essas pessoas que passaram também por mim me ajudaram a chegar no meu objetivo. Então, isso foi aquele tapa na cara, porque talvez... tudo bem, bom, né? Independência, você saber se virar, mas eu acho que talvez eu estava numa fase que eu estava perdendo um pouquinho ali a mão da coisa, né? E é muito legal essa parte do sorriso, porque isso realmente tem no caminho. Muito! Cara, a gente muito, passou né? a gente acabou conhecendo casal de italiano, uma menina da Espanha e tal, da Alemanha, tudo. Que durante o caminho a gente às vezes não saía junto no mesmo, mas se encontrava no meio do caminho, né? E as pessoas que a gente acaba se cruzando, que nós não conhecemos, a gente não se falava, a gente só se via assim, que se cruzava, sempre. A gente passava, Me né? dá um sorriso. Bom caminho e tal. Bom caminho. E daí a gente sorria, né? A gente parava numa capela, alguma coisa, olhava, estavam lá, a gente sempre um sorriso. A gente mal se falava, mas isso era muito... Cara, morto, cansado, e E todo sorrindo. mundo sorrindo. E, né? Um caso, teve um coreano que Nossa, não falava... nada. Só falava coreano, nem inglês ele falava. Caramba. Nada. E nós cruzamos com Várias todos vezes, os dias. e aí que o Luiz fala, pô, a história do sorriso, cara, o sorriso vai quebrando as barreiras, né? Vai. É linguagem universal, né? Totalmente. Todo mundo entende um sorriso. Então, nós começamos a se comunicar com o coreano, no início ele nos via e abanava, sorria e tudo mais. E depois ele vinha, tentava falar alguma coisinha ou outra através do celular, que hoje em dia já facilita um pouco, quebra o gelo, mas é o tipo da comunicação truncada, tu não vai ficar trocando ideia e tal, é só um Não dá pra oi. desenvolver, né? Isso, é só um oi, tchau, mas mesmo assim... desenvolvendo, né? O sorriso, é o que eu falei, esse rapaz de Nova York, ele era um nova-iorquino,
Ele, sem saber, ele me dava tanta força com esse sorriso que ele me dava. E era um sorriso tão genuíno. Então, assim, mesmo ele, né, as pessoas às vezes não conversando, mas um sorriso que dá aquilo te dá tanta força e muita gentileza, né? Que as pessoas realmente querem ajudar. Então, você vê muita gentileza pelo... E o coreano, por exemplo, tu falou dele, das pessoas que... O coreano a gente não conversou praticamente, né? Mas de todas as pessoas do caminho que a gente não conversou, o coreano é a única pessoa que eu lembro. Olha, marcou. Entendeu? Porque a gente, inclusive, ele parava assim, a gente brincava, ó, teu amigo. Né? Porque a gente sempre brincava e ria e tal. A gente viu ele pela primeira vez, foi quando a gente parou aqui numa das cidades, não me recordo qual, que a gente foi lavar roupa, né? Então daí tinha a lavanderia, a gente foi lá, daí enquanto tava esperando terminar de secar as roupas, ele estava sentado lá, a gente não se falou, mas a gente sorriu e ficou ali. Aí eu fiquei sentado, esperei, faltavam uns 5 minutinhos, peguei, daí eu até tava no celular, daí ele me avisou que parou. Deu, tal, né? Obrigado, tal. Peguei e saí. E depois a gente começou a se ver sempre. Então a gente sempre sorriso cumprimentava, assim. Então o rosto dele, a fisionomia dele, eu nunca vou esquecer. É a mesma coisa que esse nova-iorquino. Eu lembro nitidamente do rosto dele, do sorriso dele. Eu lembro muito dele. É bacana, muito não precisou de palavra, não Nada, precisou de uma conversa longa, né? Não, às vezes porque eu lembro da pessoa porque a gente conversou sobre isso, aquilo, aquele outro. Não precisou nem conversar, e foi a situação, tem situações marcantes que a gente acaba... E é isso que eu falo que são coisas que dá pra gente trazer pro dia a dia. Por que a gente não consegue marcar um sorriso que a gente vê no dia a dia? Porque a gente tá sempre com pressa. Muita coisa. Porque a gente tá sempre na pressa, tem sempre alguma coisa pra fazer. E ali não. Ali você só tem que caminhar, você não tem nada ali à frente. Então a gente percebe mais as coisas. Então esse tipo de coisa a gente pode trazer pro dia a dia. Quem disse que no dia a dia não tem uma pessoa que tem um sorriso marcante igual desse cara aí? Quem disse que não tem? Mas a gente não percebe. Sabe que eu trouxe... Acho que já tinha um pouco isso, mas talvez no caminho me ajudou. Eu trouxe isso um pouco para minha família, né? Principalmente para minha filha e para minha esposa. Tipo, às vezes estou com elas, daí eu lembro, já tem que ir pro celular porque tem que responder isso, tem que fazer aquilo, e às vezes Deus assim, cara, depois eu lembro depois, usar, e aí fico Deixa com pra ela. depois. Só que é muito fácil fazer isso, ou não é muito fácil, mas é mais fácil a gente fazer isso no nosso meio mais íntimo. Sim. Agora vai fazer isso, como tu falou, né? Com pessoas que tu não conhece, como foi o caso do coreano, ou fazer com pessoas assim mais do teu trabalho, alguma coisa assim, que aí acaba ficando mais em segundo, terceiro plano, e às vezes a gente acaba dando preferência para quem tá através do aparelho. É muito natural, né? Ali é natural. Porque você conversa com as pessoas, eu tive conversa com algumas pessoas que parecia que eram amigos de anos, assim, de conversar, contar a experiência, e falar assim, gente, parece que eu conheço essa pessoa há anos. E você conversou ali, tem 5 minutos, né? Como que ali tudo é mais fácil? Mas eu acho que também tem essa questão, porque ali a gente tá aberto. A gente tá aberto para isso. Então você se propôs, é a viagem com propósito. Você se propôs aquilo, então você tá aberto. Então a gente tá mais receptivo, a gente tá mais sensível, a gente percebe mais as coisas. Que é isso que a gente falha no dia a dia, né? Por isso que eu coloquei como ideia central do livro, que o extraordinário é simples. A gente pode viver todos os dias. Eu acho que colocou uma questão importante, por exemplo, tu tá caminhando ali, durante o caminho alguém passa e começa a puxar assunto contigo, tu vai responder de boa e vai também querer puxar assunto, né? Agora, todos os dias eu vou pra academia a pé de manhã. Se alguém for falar comigo enquanto eu tô indo pra academia, cara, eu não vou nem olhar, eu acho. Então, realmente, tu tá aberto pra conversar, no né? ambiente, né? No ambiente. O ambiente até os dois aqui na mesa adoram falar, falam pelos cotovelos. Daí eu tô na academia com os dois, cara, a Cal vai saber, eu nem não falo, eu tô ali, eu faço meu exercício e vou embora e tal, porque, sei lá, o meu jeito de ser. Agora lá não, no caminho não, as pessoas vinham, falavam, tanto é que... Menos eu. O Luiz é prova viva disso. A gente tá mais tempo junto aqui pra cima e pra baixo aqui. Cara, ele pergunta pra ele se ele vê o Rafael indo falar com pessoas assim estranhas e tal. Nem dou bola, eu vivo a minha vida e tchau. E lá, eu falava com todo mundo. Todo mundo. Ele é poliglota, né? Então ele fala. Que a língua que tem lá só não falava coreano. Literalmente, só não falava coreano, só faltou coreano. E aí eu falava, todo mundo que vinha já puxava assunto. Não, falava pra caramba. Todo mundo, assim. Não, e ele era tão legal que não traduzia nada pra mim, então eu não entendi nada.
É porque normalmente você tá sempre conversando e ele não, então agora foi a vingança. Ele falou, ele brincou comigo assim, ó, foi a primeira vez na vida que durante 2 quilômetros eu vi o Luiz ficar quieto. Foi a vingança dele contigo. A tradução que eu dava pro Luiz é, ó, ela deu boa aqui, deu boa de ti, Nem vamos jantar. sabe, né? O assunto foi outro. Não, mas eu vou falar isso aqui pra ele. Ele só precisa Não, a saber gente disso. combinou todo mundo de jantar em tal lugar. Eu falei, beleza. Não tem mais nada. É só o que eu precisava saber. Só que eu precisava saber. Ô, cara, a gente falou de bastante coisa boa, descontraída, divertida aqui, mas eu queria puxar, assim, pelo livro, assim, que a gente lê, a tua situação especial teve vários desses momentos, mas eu queria que tu trouxesse um momento que foi pra ti realmente difícil, assim, que tu lembra, assim, agora de bate-pronto, primeiro que vem na tua cabeça, que, cara, essa situação pra mim foi difícil, eu passei, assim, um perrengue, não foi perrengue chique, de como é que foi, assim... Nossa, eu tive 10 dias de Exato. difícil. Por isso que eu digo, o livro vem bastante. Eu quero que tu traga uma aí que tu Foram lê. 10 dias. Acho que os únicos dias que não tem situação difícil é o dia que eu chego em Porto. É o único dia, né? Depois. Exato. Mas assim, eu acho que não dá pra colocar uma especificamente marcante, porque elas foram se acumulando, E foi né? piorando, né? Foi piorando. Mas eu acho que, não sei se é a mais, assim, mas foi uma decepção. Que daí que eu tive quando eu rezei muito antes de dormir, que eu falei, ó Senhor, é só o segundo dia, meu pé tá doendo demais. Tira. E eu rezei com tanta fé, mas com tanta assim, eu falei, não, amanhã meu pé vai tá bom. Tanto que eu acordei, coloquei o pé pra fora da cama, na certeza, assim, eu já fui ficar de pé e deu aquela falseada, né? Então foi tão decepcionante. E é aí que eu tenho as minhas DRs com Deus aí, né? Que fala, pô, você não vai fazer nada. Olha aqui. O que eu tô passando? Não que eu não faça isso hoje ainda, né? Mas tudo bem. Menos, né? Mas é que foi difícil, porque eu acho que numa fração de segundos foi aquela sensação de abandono, né? Então, de assim, poxa, mas eu rezei tanto, eu pedi tanto, eu tava acreditando tanto que eu ia acordar bem. Mas aí depois eu entendo, né? Que não era aquele o momento pro meu pé melhorar. Então, eu acho que foi mais por causa disso. Não foi nem nada por nada físico, mas foi um segundinho ali de, tipo, sentir aquele abandono. Tipo, não foi atendida. Na verdade, assim, né, Cal, eu acho que tu esqueceu uma parte do calçado, né? Por isso que deu esse calinho no teu pé, né? Não, mas não dá spoiler. Cara, então, tipo, né? cara, eu levo tanta bronca, cara. Olha. Eu li o teu livro, Cal. Assim, o pessoal que tá vendo, assim, a Cal, ela é personal na academia que a gente treina. Aí eu comentei com as pessoas lá, que a gente não conversava sobre isso. Aí quando eu soube que eles falaram assim, mas a Cal fez o passeio. Eu falei, fez o caminho, quero conversar com ela. Eu fui conversar com ela, daí ela falou do livro e tal. Eu falei, não, eu quero esse livro, quero ler o livro, né? Eu comecei a ler o livro. Gente, eu ri. Eu não sabia se eu ria, se falava assim, meu Deus, cara, eu vou matar ela, porque como é que ela faz isso? Entendeu? Então, Não, assim, experiente, né? Não, experiente! Eu li o livro e falei assim, cara, eu vou ler pra ter uma noção do que é. Então eu li e falei assim, o que eu não tenho que fazer. O que não fazer. Né? Então daí eu pensei, vou ver o livro pra entender o que eu tenho que fazer no passeio, no caminho, no fim, né? Então foi totalmente diferente disso. Foi uma toperice de tamanho, assim. Quem lê o livro vai surpreender. Mas é o que eu falei, tinha que... Eu não sei como isso foi acontecer. Nunca aconteceu antes. Mas tu só percebeu depois? Nunca. Só a hora que já tava lá. A hora que eu tava com as bolhas no pé? Entendi. A hora que já tava com o pé machucado. Eu acho que independente da espiritualidade, quem quer fazer o caminho é sensacional, só pela parte física já é legal, assim, a experiência é legal, a experiência de cultura com outras nacionalidades é legal, entendeu? Sim, muita certeza. gente fora, então tudo isso é meio que um intercâmbio de adulto, eu diria, né? Com Então certeza. é bem legal essa parte, mas além disso também tem, só isso aí já vale todo o passeio, com certeza. Total. Mas além disso tem a parte que é espiritual, né? Tu foi comentando assim alguns aspectos da tua agora, por exemplo. A parte que tu começou a contar da sandália, que o rapaz baixou pra te botar a sandália e tal, me lembrou muito na hora que tu falou, veio à cabeça a parte de Jesus lavando os pés dos apóstolos, assim. Então tem umas conexões assim que não tem explicação, né? Outra parte tu falou, eu me decepcionei porque eu rezei com tanta fé para aquilo acontecer, e quando eu acordei, botei o pé no chão, nada tinha acontecido. E eu me decepcionei. Sabe o que veio na minha cabeça? Que é a parte
da Bíblia que diz assim, tu não entende agora o que eu tô fazendo, mas tu vai entender depois. Porque se ele tivesse talvez te curado naquele momento, tu ia perder muita coisa que tu dá valor hoje, e hoje tu agradece por teres feito o caminho com o pé desse jeito, porque tu viveu coisas que se tu tivesse com o pé bom, tu não viveria. Então, como eu falo, eu botei o pé no chão e tudo que eu rezei não aconteceu. Então, às vezes a gente pede por uma coisa, e aí, como tu falou, daí que começa minhas DR com Deus, porque ele não me ouviu o meu pedido. Mas depois que eu fui pai, né, da minha filha, 99,999% das coisas que acontecem comigo, eu não tenho mais essa questão de ter discussão com Deus. Eu comecei a entender. Porque quando a minha filha me pede as coisas e eu digo não, ela não entende. Mas eu entendo por que eu tô dizendo não. E ela não entende. Então, quando eu peço as coisas para ele e não acontece, eu falo, cara, hoje em dia eu entendi isso, principalmente depois de ser pai, eu entendi. Eu digo, cara, obrigado, eu agradeço mesmo assim por não ter acontecido, porque eu sei que se não aconteceu é o melhor caminho. Exatamente. Se não aconteceu é o melhor caminho. Então, isso é muito forte. E são coisas que o caminho te traz, né? São experiências que o caminho te traz e que tu vai refletindo depois, né? Até nós conversamos outro dia, né, sobre isso mesmo, né, lá na academia, que às vezes a gente se revolta, e eu no livro mesmo eu falo várias vezes, poxa, do cajado também, eu falo, poxa, eu preciso de um cajado, você não vai, eu só tô pedindo um pedaço de pau, e não vai me ajudar, olha, você tá vendo o jeito que eu tô, você não vai fazer nada. E a gente tem essa mania, às vezes, de achar, eu tô pedindo, Deus não tá atendendo, ele não tá me ouvindo. E não é que não tá ouvindo. Tanto que assim eu falo, gente, que bom que eu passei 10 dias de perrengue. Porque pro que eu fui buscar, pro que eu fui encontrar, se eu não tivesse passado, eu não teria encontrado o que eu precisava. Então, e a gente precisa passar dificuldades, a gente precisa levar uns nãos, muitas vezes, né? Então, isso não quer dizer que tá abandonado, não quer dizer que tá esquecido, nem nada, mas é um não, como você falou, às vezes você tem que falar um não para um filho, uma filha, para um bem maior. Então, e é isso que ele faz também. Então, não vou te curar agora. Porque você não vai aprender o que eu preciso te ensinar se eu te curar agora. Exatamente. Espera mais um pouco. Exatamente. Me dói te ver assim? Me dói te ver assim. Eu tenho certeza que dói. Não é bonito, não é legal, não é gostoso ver uma pessoa sofrendo. Exato. Então, mas precisa, às vezes, fazer isso. E é exatamente o que acontece. Então, essas questões que eu falo que traz pro dia a dia, né? E como é que foi pra ti, ainda mais mulher, decidir ir sozinha e fazer o caminho sozinho, apesar de toda uma ambiência gostosa que se cria lá com o pessoal e tal, de outras nações. Mas como é que foi, assim, o teu caminho sozinho? Foi tranquilo? Não teve nada? Como é que tu sentiu? Foi bem tranquilo. E eu já tinha tido experiências de viajar sozinha, né? Então, tem algumas viagens que eu prefiro fazer sozinha. Então, aí esse foi o caso do Caminho de Santiago. Porque eu falei, não, aqui eu não queria distrações. Então, como pode ver, sou uma pessoa que gosta de conversar, gosta de falar. Eu falei, vou levar amigos junto, tal. Eu não quero isso, eu não queria. Então, eu queria mesmo me aprofundar ali em mim. Então, algumas viagens eu quero fazer sozinha. Eu tenho essa preferência por fazer sozinha. Então, eu já tinha viajado sozinha antes. Então, quanto a isso, estava tranquilo. Mas até, né, caso assim, porque às vezes as pessoas ficam, poxa, tenho vontade, mas não tenho coragem. Principalmente mulher. Sim. Eu não me senti insegura em momento nenhum. A gente também viu algumas meninas. Momento nenhum. A gente viu algumas meninas também caminhando sozinho lá no trajeto. Não, em momento nenhum eu me senti insegura. Tive, sabe, até os momentos, como eu falei, eu saía muito cedo, então tava muito escuro ainda. Então eu não senti medo, então foi muito seguro. Mas claro, a gente sempre vai com, né, um certo cuidado. Quando às vezes as meninas me perguntam sobre viajar sozinha, porque muita mulher já me perguntou, né? Poxa, Cal, eu tenho vontade de viajar sozinha, mas eu tenho medo. Gente, o mesmo cuidado que tem que tomar aqui, né? A gente tem que tomar em qualquer lugar. Então, lógico que você vai tomando mais cuidado, mas o caminho em si, eu acho que não causa tanto esse medo, porque tá todo mundo por um propósito ali. Não tá ninguém ali por farra, mesmo que não seja espiritualidade, mesmo porque você encontra pessoas
com diferentes objetivos ali, sim. né? Objetivos espirituais, tem gente que quer refazer a vida, tem gente que terminou o relacionamento, quer recomeçar, tá ali, tem gente que Tá pagando promessa, tá pagando caminhada. promessa, tem gente que quer emagrecer, até gente assim que, não, eu preciso emagrecer, então quero Tem gente caminhar lua aqui de um mel. pouco. Sim, Teve um cara. casal, Olha, isso é novidade, o essa casal de entrevista. italiano. casal de cara. italianos chegaram lá e começaram. Que é aquela pergunta, né? Por que tu fez o Mônica caminho? Moreno. Por que não sei o quê? Olha, Daí os aí é caras, legal, não, a gente hein? tá em lua de mel. Eu falei, não. É. Vocês são malucos. Porque né? se sobreviver o casamento a um Ali, perrengue desse, é ali. porque vai dar certo. Cara, um casal sensacional, assim. Que legal, que legal. O Moreno e a Mônica. Então, mas isso que tu falou também, tinha algumas meninas também que Sozinhas, assim. sozinhas, porque tinham terminado o relacionamento. Sim, Né? sim, Terminaram o sim. relacionamento e estavam aqui, o que tá fazendo aqui? Não, é que eu terminei o relacionamento. No início até meio tímido de começar a falar. Isso, sabe? exato. É. É que eu terminei o relacionamento e resolvi dar uma... Quer dizer, você que sabe, né? Porque não traduziu pra mim. Essa história eu tô ouvindo agora. Ah, daqui a pouco ele vira, quem que é essa? Você vê que ele levou pro coração, né? Levou pro coração. Não, mas foi- Ele perdeu muita fofoca ali, Cara, no mas sentido. Tá nervoso. Ele ficou, Ele também da fofoca, né? Perdeu Pô, a fofoca. ele ficou um dia inteiro sem falar e marcou ele na alma, né? Foram duas coisas sobre a fofoca que teve que ficar quieto. Ficar Teve que ficar sem quieto, conversar. Pensa aqui, ó, com o meu cajadinho aqui. Hein? É destino. Mas é assim, nas brincadeiras à parte, foi muito importante. Foi a minha primeira viagem fora do país e já foi fazer o caminho, né? Daí fui com o Rafa. E desde que a gente chegou na Espanha, o Rafa falou assim: te vira, Assim, né? Uhum. Porra, pra pedir comida, era eu que tinha que pedir, de um jeito ou de outro, ou seja, né? Ele falou, não, claro, quando tinha uma situação bem uns perrenguinhos. perrenguinho, daí ele falava. Daí o garçom olhava assim, porra, tu sabe falar? Tá deixando o cara mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim, É que né? na primeira vez Meio pai, né? Meio coisa de pai. Vai, Isso. vai Ele aprender. chegou lá, o meu pede tal coisa pra mim. Eu olhei pra ele. Ele tinha, do que é carne, que é assim, Tá de brincadeira, nego. Te vira. Daí, Mas isso faz parte da experiência. Cara, mas assim, ó, Faz pra parte. mim, no começo assim, porra, né, cara, eu comecei a rir, mas foi tão bom pra mim isso. Daí, claro, a gente chegou lá, a gente chegou na Espanha, depois a gente foi em outra cidade, foi Toledo também, que a gente visitou. Aí, depois, antes de fazer o caminho, né? Aí, depois do caminho, daí a gente encontrou o casal italiano, espanhol, ele começou a falar muito. E o casal de italiano e a menina da Espanha vieram muito falar comigo, porque eu não tava falando com eles. Tava isolado, né? Mais isolado. Eles vinham muito tentar falar comigo. No segundo dia, eu já tava, né? Já vou na farmácia, vou não sei o quê. Ficou mais à vontade. Já tava mais à vontade. Cara, o terceiro dia em diante, já tava tentando falar com eles, já com mímica e tal, assim. E pra mim foi um aprendizado gigantesco sobre isso, entendeu? De comunicação. Então eu cheguei a perder, eu tinha muita vergonha de conversar, porque eu não sabia absolutamente, não sei, né? Não falar nenhuma língua estrangeira. E isso pra mim foi um aprendizado enorme. Assim, eu cheguei aqui, depois no último dia praticamente, a gente tava numa mesa de jantar com todo mundo e eu falando com todo mundo, só que daí a menina da Alemanha, que eu não tava falando, daí a gente falava pelo celular, né? É que Daí também é alemão também. não, mas ela falava inglês. Aí é difícil. Ela falava inglês, mas daí a gente, né, a Helena, a gente começou a ficar conversando aqui. O restante, que daí o que falava, que eram os americanos e tal, eles falavam espanhol. Então daí eu tentava falar espanhol com eles, alguma coisa assim, e a gente se comunicava super bem, entendeu? Tanto é que chegou uma hora, eu tava numa mesa só com o pessoal, o Rafa já tava lá com os italianos, a gente não tava mais do lado um do outro. Ele... Ah, que legal. Não, então eu já tava lá. Não, o Luiz já tava poliglota. depois da Aí já começou a te deixar fora da fofoca também. Depois da segunda garrafa de vinho, Eu falei assim, falava qualquer idioma. eu falei assim, agora eu que não vou traduzir pro Rafa. Mas foi bem legal. Pra tirou mim da foi zona de conforto. Não, foi um baita aprendizado. Assim, ó, Tirou da zona eu de nunca tive conforto. interesse de fazer uma língua estrangeira, né? E de mim, cara, não vou fazer uma língua estrangeira, porque Não precisa. Pra mim não preciso e tal, não sei o quê. Cara, eu achei tão maravilhoso esse ambiente, poder fazer isso e ver o Rafa falando italiano, falando espanhol, falando inglês, né, com o pessoal. Daí eu falei assim, caralho, que massa, olha ele se comunicando com as pessoas e eu aqui não consigo me comunicar. Então isso pra mim foi muito importante. Porque hoje, que nem eu falo, pá, cara, vou aprender espanhol primeiro hoje. Ah, vai aprender inglês? Cara, eu quero aprender espanhol. Porque a minha região, a nossa região aqui, o sul, é espanhol. Se eu vou pra Miami, o pessoal fala espanhol, que a gente até inclusive vai.
E, pô, né, pra Espanha, pô, Espanha inteiro, espanhol. Pô, Portugal, eu falei português normal, todo mundo entendeu, Sim. né? Então eu falei assim, cara, o espanhol pra mim vai ser a minha língua, a minha segunda língua. Então, assim, hoje eu falo mal e mal português, né? A gente fala o português. E o espanhol. Então, assim, pra mim a viagem, de todo o aprendizado que a gente tem, né, da parte de, principalmente, espiritual, tudo, eu acho que essa experiência que eu tive de conhecer uma cultura de um país diferente, uma língua estrangeira diferente, me abriu a cabeça, entendeu? Então, eu acho que eu precisava ir para poder entender o quanto eu preciso aprender mais. Então, além de toda essa parte espiritual que a gente teve, mas para mim, o que mais me marcou e o que mais me chamou a atenção foi eu tentar aprender a me comunicar com as pessoas. Não, né, de outras línguas, por exemplo. Então, isso para mim foi muito marcante. Assim, E precisava sair da zona de conforto, né? Porque ali você tá numa situação vulnerável, tá? Então, de repente, se você precisasse, vamos colocar ali, sei lá, vai atender alguém aqui mesmo, por aqui, sem sair do seu conforto, da sua cidade. De repente, você não ia se esforçar tanto. Não ia fazer tanta questão, Sim. né? E lá não tem como, né? Então, é isso que é o bacana, porque você tá numa situação vulnerável, tá numa situação ali que tá fora da sua zona de conforto. Então, é o que eu falei de mexer em coisas lá que às vezes a gente não quer mexer. Então, traz à tona aquelas coisinhas dentro da gente ali que às vezes tá lá escondidinho, a gente não quer mexer, mas precisa mexer. Então, e é um desbloqueio total. Desbloqueia. Não tem como você ficar bloqueado nisso. Né? Quer ver um exemplo legal aqui? Por exemplo, antes dele ter ido, né? Não falava nada. Eu tenho certeza, se aparecesse algum cliente da Argentina, que é cheio de argentino aqui para falar espanhol com ele ia buscar algum corretor. Cara, quem é que fala espanhol aqui? Vou mandar o fulaninho. Agora, se tiver, ele disse, não, daqui que eu falo. Manda aqui, manda aqui. Eu já sei falar em mímica, eu vou falar. Eu não me viro aqui, já me Não, comunico. já desbloqueou isso aí e ele já vai tocar sozinho, né? Não vai ter muito. E tinha que ser lá. Tinha que ser lá. Isso aqui não ia acontecer. Não é eu ir pra Argentina e não, exatamente, tinha que ser era lá. fora. Exatamente. Era lá, porque a situação é diferente. Eu me apaixonei pela Espanha. É meu primeiro país que tu visitou, tal, tu vai ter outros lugares, cara, mas eu acho que, pra mim, essa viagem foi inesquecível por conhecer o meu sonho é conhecer a Itália, obviamente, eu sempre tive isso comigo, mas conhecer a Espanha, a história ali onde a gente visitou, cara, isso me encantou de um jeito, e ele falou, tu não conheceu o Barcelona, então, né, então que já tá na lista, né, então assim, pra mim isso foi algo extremamente gratificante, assim, ter ido e poder ter essa experiência. E a gente fez o caminho francês, o final ali, né? Que é o mais conhecido por ser o mais movimentado. Você até com a camisa, ó. Aqui, mostra o trecho. Eu chego e falei, todo mundo assim, cara, tu fez tudo isso? Eu falei, não, fiz isso. Só isso aqui, só esse cantinho. Só esse cantinho. Mas só esse cantinho deu um trabalho, né? Deu um trabalho. E aí você pensa, você vê as senhorinhas, tudo, que você vai conversar. Você tá de onde? Tô fazendo no caminho prazer. Tô fazendo de 30 dias. A senhorinha de 70 anos. Dando um banho, né, gente? Exato. Exatamente. E aí a gente pegou só o finalzinho, que digamos, onde vai embretando, né? Onde todo mundo chega, então o movimento ali é bem grande. E essa até uma coisa... Até falaram que, desculpa te interromper, mas no caminho falaram... a gente falou assim, cara, quanta gente aqui. E o pessoal falou assim, cara, tem pouca gente. Foi uma das coisas que, assim, eu me decepcionei no bom sentido, porque eu imaginava que eu ia ficar, cara, várias horas caminhando sozinho, que não ia ter ninguém. E aí cheguei lá, tinha gente pra... Cara, tinha gente só que no seguinte, ele começava a conversar... E dele queria caminhar sozinho, né? Pra não falar com ninguém e tal. Ele começava a conversar, ele ficava o caminho todo conversando. Daí eu falei assim, tu viu tua coisa? Não! Pô, e não via nada. Porque eu queria, meu intuito era ir, tanto é que meu intuito inicial era ir sozinho, e depois o Luiz acabou vindo comigo, mas meu intuito era ir pra casa meio sozinho comigo mesmo, durante um tempo grande e tal, né? E aí eu cheguei lá, cara, putz, gente pra caramba na frente, gente pra caramba o tempo inteiro atrás, pra onde tu olhava, gente, porra, nada a ver. Ainda perguntei, logo de cara, já perguntei pro tiozinho que ficava no caminho carimbando, né? Eu, pô, tem gente pra caramba aqui, né? E ele assim, não, tá bem vazio. Tá bem vazio, talvez por causa das queimadas, porque normalmente é 3 vezes mais do que tá aqui. Eu falei, cara... Então isso que eu queria te perguntar. A gente fez esse caminho que é o mais, talvez o mais tradicional, assim, o mais escolhido. O caminho que tu fez, que é outro, que é o português, também, assim, foi movimentado ou tava um pouco mais tranquilo? Eu passei muitos momentos sozinha. Eu tive longas... Ele não tava tão movimentado, mas aí, como você falou também, teve a partir de Tui,
que daí já é uma das primeiras cidades da Espanha. Aí ali começou um movimento. Então é a mesma coisa, é um lugar onde já começa o pessoal meio que a se encontrar. Enquanto estava só em Portugal, foi muito tranquilo. Então teve alguns trechos que eu andei muito tempo sozinha e eu, a mesma coisa que você, eu queria ir, fui sozinha justamente, eu queria ficar sozinha. E aí aparecia um ou outro assim pra conversar e eu penso, a pessoa que gosta de conversar, mas ali eu não queria conversar. E aí a mesma coisa, aparecia as pessoas, ai meu Deus, tá vindo gente aqui, vai vir conversar, e vinha e parava, ai de onde é, tal, eu conversando, eu falei, meu Deus, eu não quero conversar, e tá vindo gente conversar. E aí depois eu dei graças a Deus, né, de estar encontrando pessoas, porque eu precisei das pessoas, né. Mas não foi tão movimentado, eu passei longos períodos assim sozinha, e quando apareciam pessoas, aparecia às vezes assim, um grupo e logo ia, aí eu já ficava sozinha, e aparecia uma pessoa e logo ia. Eu não peguei movimento assim, só a partir de Tui mesmo que foi mais. Portugal foi muito tranquilo. Muito, muito tranquilo mesmo. A gente teve um caminho quando a gente tava chegando em Arzuia, no final, lembra? Que todo mundo não seguiu a seta. Ah, sim. Teve um caminho... Ali foi 100% sozinho. Porque daí a gente seguiu a seta. A gente chegou, tu vê que quer também as coisas, né? O pessoal segue o fluxo, né? Então a gente chegou uma hora na rodovia, tinha que atravessar a rodovia, só que a seta, ela estava virada assim, ó, ela não estava assim, dizendo que tinha que ir reto, ela estava assim, então tu tinha que olhar assim para saber que era para lá. E a gente chegou aqui na rodovia, e aí todo mundo seguiu pela rodovia, então a gente parou assim, a galera indo para lá. Eu falei pra ele assim, cara, mas tá lá como é que é o nome do... O totemzinho. O totemzinho tá lá, cara, eu acho que tá dizendo que a seta é lá, não é reta. Daí a gente ainda continuou indo um pouco com eles, assim, daí eu olhei pro Rafa e falei assim, não, Rafa, estamos errados, Rafa. Não foi? Falei, daí ele olhou assim, eu falei assim, cara, vamos voltar. Aí o Rafa, vamos. Aí nós voltamos e todo mundo passando a gente. Todo mundo pensando, o que esses loucos estão voltando? Estão voltando, né? Aquele melhor jogador das pessoas. Eu brincava com o Luiz quando via os caras voltando e dizia, o cara esqueceu o carregador do celular. Isso é. Esqueceu o carregador do celular pra buscar. Aí a gente pegou, a gente atravessou, quando a gente atravessou, eu olhei o totem, a gente olhou, né? Falou assim, cara, é por aqui, vamos seguir o caminho correto. E, cara, o pessoal via nós dois seguindo o caminho, no meio da floresta, assim, no meio do mato, né? No caminho, e o pessoal que vinha atrás, eles olhavam pra gente, olhava aquela galera indo pra lá, eles não vinham atrás da gente. Eles não olhavam que a gente tinha... perdidos. Eles não olhavam que a gente... Foi uns 2 quilômetros, mais ou menos, ali, que só tava... Não tinha absolutamente ninguém. A gente foi, todo mundo tava atrás da gente, não veio junto, não viram que era seta, seguiram pra esquerda, né? e eu e ele aqueles 2 caminhos. A gente viu muita coisa naquele caminho, muito massa. A gente tem foto que eles não têm, assim... Tá vendo só? Tem uma parede pintada com a marca Bem-vindo a Arzúria, acho que foi isso, né? Foi Arzúria ou Porto Marinho, foi alguma coisa assim, né? Foi Arzúria, eu acho, foi Arzúria. Foi no último trajeto até, depois o último que chegamos a Santiago. Aí a gente, tinha um negócio bem lindo ali, bem-vindo, tal, assim, com umas pinturas diferentes. Cara, a gente saiu, quando a gente chegou na cidade, o nosso hotel já era do lado. Poxa, então até diminuiu o caminho, né? Exato, a gente foi estudar isso aqui, a gente fez isso aqui, ó, sabe? Então, assim, a gente olhou pro, caramba, o hotel Sertão, inclusive, Deus, e foi o único caminho que a gente fez, os 2 quilômetros exatamente. Ali foi mais só. Porque era pra ir só vocês dois nesse O pessoal seguia a rodovia, né? O pessoal seguia a rodovia e no final da rodovia tinha a cidade. Então eles já vinham a rodovia e seguiam a rodovia. A gente foi reto, né? E aí... Foi bem legal. E é natural do ser humano, né? Tá todo mundo indo pra cá e eu vou pra cá onde tá a maioria. Minha mãe disse que eu não sou todo mundo, então eu não vou. A gente também, acho que todo mundo tem os momentos ali de alguma dor. Eu tive aquela questão do braço que eu não conseguia levantar, mas eu já tava no automático, eu acho. Enquanto eu tava com a mochila, eu nem sentia. Mas o teu, eu acho que... E eu vi aquele pessoal mancando, assim, vários... Durante o caminho, tu via um ou outro mancando e eu ainda pensava assim, cara, se eu tivesse mancando, eu tava morto, eu não sei o que ia fazer. Uma das coisas que a gente graças a Deus cuidou muito. Como é que foi, assim, pra ti, estando sozinha, tendo que lidar com a dor o dia inteiro, 24 horas ali, porque é aquela história, botou o pé no chão, já sente. Como é que foi o teu emocional pra tu conseguir fazer 20 quilômetros assim, 20 e tantos, às vezes 30, sozinha ainda, aí a cabeça sempre jogando contra, né? Olha, eu vou te dizer, Rafa, que por mais que, né, como eu coloco no livro, por mais que muitas vezes chorei, achei que não ia aguentar, né, tive essas DRs de brigar com Deus, de falar, meu Deus, olha o que eu tô passando aqui,
Mas é engraçado que eu não me senti sozinha. É muito louco isso, de eu ter me revoltado algumas vezes, ter ficado assim. Mas eu não tive esse sentimento de solidão. Foi muito engraçado, mesmo nos trechos que eu tava andando sozinha. E eu tive ajuda, sempre na hora certa. Então, é por isso que eu falo. Eu acho que eu não teria conseguido chegar à catedral se não fosse cada pessoa que passou por mim nesses 10 dias. Então, a minha chegada até lá, então teve a influência também de cada um que me ajudou. Sozinha, talvez eu não teria conseguido. Porque, por mais assim que eu tivesse com o pé doendo, eu tava bem descompensado. Eu tava, olha, bolha nos 2 pés. Descompensado. Tava bem descompensado. Tava, a cena devia estar horrível pra quem tava vendo. Tanto é que era até engraçado, né? Que as pessoas passavam por mim e já olhavam e faziam... Eu falava, poxa vida, as pessoas já olhavam com dó. Né? Falavam, sinto muito. Isso tá horrível. Eu falava, poxa vida, né? Tá... Porque assim, tava com bolha nos 2 pés e era a bolha, né? Eram umas bolhas gigantes mesmo. O joelho doendo. Então eu comecei a andar torta. Então, com o cajado, então eu tava torta, toda assim pra frente e mancando, né? Eu brinco que eu falo que eu fiz o caminho numa perna só, porque a outra ia se arrastando. Então a cena tava horrível. Tava horrível a cena. Mas mesmo os momentos que eu passei sozinha, os mais difíceis eu não tava sozinha. Então veio alguém ali e me deu o cajado. Veio alguém ali e me deu... Tô sentada na calçada chorando, passou outra pessoa, me ajudou. Precisei ali da sandália, veio ali e me deram a sandália. Então, por incrível que pareça, eu não me senti sozinha. Mesmo esses períodos que eu tava sozinha. É muito louco isso, porque não faz muito sentido. Mas... Porque quem lê o livro pensa assim, caraca, né? Ela tava ali, mas não tive esse sentimento de solidão, assim, né? E se for parar pra pensar, eu não fiquei mesmo, né? Não fiquei. Quando eu precisei, eu tinha gente ali perto, me ajudando. Como é que pode, né? A gente não... Se para pra raciocinar friamente, né? Tu acha que não consegue, mas tu vai indo e na hora certa tem... Exatamente. É que a tua caminha, que deu o primeiro passo, que o chão vai aparecendo, né? É aquilo que eu até falei, né? Essa coisa de tipo... Tá, tudo bem, a gente, né, querer uma independência, saber se virar sozinho, tudo bem, mas não dá pra gente querer caminhar sozinho o tempo todo, né? Então, e ali eu aprendi da pior maneira isso, né? Porque todos os momentos que eu precisei, os mais difíceis, alguém apareceu pra me ajudar. Então, talvez se eu não tivesse tido essas ajudas, eu não teria conseguido chegar, né? Tanto que quando eu cheguei, algumas pessoas falaram, era muito legal de ver que as pessoas choravam lá. Conforme eu fui encontrando o pessoal lá na catedral, o pessoal chorava quando me via e falava, eu não acredito que você conseguiu. Ai, como eu tô feliz que você tá aqui. A gente achou que você tinha desistido, porque realmente tava tudo ali pra desistir. Só que eu não desisti porque me empurraram. Alguém ali foi me empurrando, as pessoas foram me levando junto. Então, é aquilo que a gente traz, não dá pra gente querer fazer tudo sozinho, que a gente tem um objetivo, seja qual for, gente. Não dá pra querer fazer tudo sozinho. A gente precisa permitir que as pessoas passem pela nossa vida. E algumas passam e ficam, algumas só passam. Tanto que teve gente lá que eu vi uma vez. Não vi mais. Mas de alguma forma me ajudou, me marcou com alguma coisa. Então, a gente tem que dar esse espaço, né? E foi isso que ficou também muito, além do que eu falei do lado da espiritualidade, dessa coisa de dar o espaço, deixar também as pessoas chegarem, as pessoas ajudarem, permitir isso, né? Porque foi só assim que eu cheguei no meu objetivo. Eu não teria conseguido. E a tua situação foi especial, né? Por causa do que aconteceu contigo, dos pés. Então, acho que a chegada, o ponto de chegada é um ponto muito marcante por tu ter conseguido completar da maneira que tu estava ali com as tuas dificuldades. Foi um momento, assim, pra ti de maior emoção, tu acha, que tu sentiu? Eu lembro nitidamente da minha chegada. Eu te falo, eu não preciso ver vídeo, porque lógico, tem vídeos e tudo, mas eu não preciso ver, porque eu tenho muito claro na minha cabeça quando eu cheguei. Porque eu lembro, assim, né, conforme eu fui vendo que foi chegando, né, e aí vai dando aquela agonia, né, quando você sabe que tá chegando, você vai, meu Deus, eu não vou aguentar mais, mas já tá lá. E aí eu fui dispensando as coisas, né, fui vendo lixeira, fui jogando garrafa de água, fui jogando tênis, fui jogando tudo, né. E aí eu lembro que a última coisa que eu dispensei foi o cajado.
Foi a última coisa. Eu andando assim com ele, o que eu tô fazendo com esse negócio aqui ainda? Eu coloquei ele numa parede, encostadinho numa parede, e aí assim que eu virei já tava a catedral. Então foi meu último desapego, foi o cajado. E a hora que eu vi a catedral, a minha perna amoleceu de um jeito. Eu chorei muito, e eu não consigo explicar. Mas foi, assim, uma coisa de, tipo, acho que no fundo nem eu mesma acreditei que eu ia chegar. Nem eu tava acreditando muito que eu ia chegar. Mas foi, assim, uma sensação, assim, foi realmente eu falo que foi um dos momentos, assim, ao longo da minha vida mais marcantes. E olha só que legal. Assim que eu cheguei, a primeira pessoa que eu reencontrei foi o nova-iorquino de sorriso. Que legal. Foi a primeira pessoa que eu encontrei. Então eu olhei a catedral e eu lembro aqui, né, a visão periférica, que eu vi um movimentozinho, e aí a hora que eu olhei pro lado, ele tava batendo palma. Ele me viu, ele começou a aplaudir, ele abriu o sorrisão e falou, fui lá, né, correndo, né? Fui dar um abraço nele. Correndo é uma palavra muito forte. Foi quase engatinhando. Eu fui aqui puxando minha perna, né, puxando aqui minha perna, fui até ele, dar um abraço nele, né, e aí ele falou assim, eu tô muito feliz de você estar aqui. Que bom legal. que você conseguiu. Então aquilo ali também foi muito marcante. Então foi o ápice. Tanto que eu ia dar continuidade, né? Até Finisterra. Que, teoricamente, o caminho ele não terminaria na catedral, né? Os primeiros peregrinos, eles continuam até Finisterra. E tem até histórias que o pessoal, às vezes, joga, né? A concha no mar, o gesto simbólico e tal. E a minha intenção era ir até Finisterra. Só que aí era mais 2, 3 dias de caminhada. Eu falei, não. Chega. Não dá. Definitivamente não dá. Então, acabou. Ficou por aqui. Então, mas... Até porque tava sem cajado já. Até porque me desapeguei, está encajado, sem tênis. Sem pé. Sem pé. Sem pé, quase. Quase sem dignidade. Mas que bom, porque eu acho que assim, acabou ali, era pra terminar ali. Sim. Porque foi realmente o ápice. Eu não consigo traduzir ele com palavras, realmente. Eu pergunto, essa questão da emoção é bem legal, porque quando tu chega lá, e o pessoal mais ou menos chega no mesmo horário ali e tal, né? E o pessoal chega e fica, então tu fica ali 1 hora, 2 e tu vê o pessoal chegando e tal, todo mundo vê todo mundo, né? E são as pessoas que ao longo dos últimos 3, 4, 5, 10 dias, tu tava convivendo ao longo do caminho, então tu vê todo mundo. E aí tu vê o pessoal se emocionar muito, chegando e chorando e rezando e se abraçando. E parece que dá a entender que aquele é o ponto realmente de maior emoção, né? De todo o caminho. Chegada. Que é a chegada. Inclusive, antes de eu ir, eu conversei com uma pessoa que não fez o caminho, mas tinha ido a Compostela, né, Santiago, e ele fez esse comentário. Não, fui só visitar a catedral, fui de carro. Mas o que mais me marcou foram as pessoas chegando. Ele disse, né? Ele falou assim, é emocionante ver as pessoas chegando, né? Então, se uma pessoa de fora já sente essa emoção, eu fico imagina para as pessoas que fizeram o caminho. Então, a grande maioria realmente... As outras pessoas chegaram. realmente se emociona muito. Mas comigo não foi o final, né? O Luiz... Ué? O Luiz também chegou, se emocionou, falou, cara, que demais isso aqui, não sei o que, valeu muito a pena. E comigo não foi, pelo contrário, quando eu cheguei, cheguei. É isso? Ai, Rafael, volta, faz tudo de novo. Porque não foi o final que eu me emocionei. Eu me emocionei várias vezes durante o caminho. Exatamente. Era ali que precisava mexer, né? Várias vezes durante o Isso é caminho. verdade. Porque eu tava, como eu falei, ali naquela busca interna minha de estar mais sozinho, de ver coisas assim mais espirituais, coisas mais religiosas, que durante o caminho eu achava e me emocionava e tal, e fazia as minhas orações e me emocionava lá. E daí quando eu cheguei no final, eu acho que foi mais aquele sentimento, putz, não vai mais ter o caminho, entendeu? Não vai continuar. Queria continuar o caminho. Não vai mais ter o dia, porque acabou, eu queria viver, era o dia. Então foi meio que esse sentimento assim de uma mescla de que bom que chegou, mas que ruim que já terminou. E eu não vou mais passar pelo que eu passei durante aqueles 5 dias ao longo do percurso, que é o que realmente me mexeu comigo assim, emocionalmente e espiritualmente. Então até o Luiz comentou, pô,
eu te vi muito mais, assim, eufórico ou Durante, né? com sentimentos durante do que na chegada. Eu falei, aí todo mundo aí volta ao contrário. Então, isso foi Mas é que eu meio acho que é louco, engraçado porque, igual, assim, no meu caso, é o que eu falei, eu acho que eu mesma quase não acreditava que eu ia conseguir chegar no estado que eu tava, né? Então aí chegar, falar, cheguei, nem acredito, emocionou muito. Mas é muito real isso que você falou mesmo, né? E eu acho que isso, assim, até agora, eu lembro até da experiência em Machu Picchu, porque em Machu Picchu foi muito assim. Porque eu cheguei quando. Daí foram 5 dias de trilha e foi exatamente como você falou. Quando eu cheguei lá, eu falei, tá, gente, é lindo isso aqui. Mas o caminho foi muito mais legal. Se eu tivesse só pego um ônibus e vindo até aqui, não teria, o trem, o ônibus vindo de trem, não teria sido a mesma coisa. Então, todos os 5 dias foi muito mais legal do que chegar em si. E claro que o que dá sentido pro caminho é o caminho em si, Exato. né? Não é o objetivo Não é o final, né? Exato. Porque é tudo trabalhado durante o caminho, né? É durante A experiência o caminho durante. que você vai encontrando lá com você, que você vai vindo à tona aquelas coisas que, como a gente falou, tem que trabalhar e muitas vezes você não quer, você vai se abrindo, que você vai se permitindo. Então ali é muito emocionante, mas a obra é feita no caminho, né? Isso. As transformações, as mudanças, elas são feitas no caminho, né? Independente do objetivo, né? Porque eu fui para objetivos espirituais, mas eu acho que independente do objetivo que a pessoa faz, ela não volta ali do mesmo jeito, ela é Sim, transformada ali. exatamente. Pode estar indo porque acabou o relacionamento, só para emagrecer, de lua de mel, seja o que for, ou por nada, só porque eu quero conhecer, tô vendo todo mundo fazer, vou fazer também. Então, alguma coisa acontece ali. Assim, durante o caminho, as duas perguntas, principalmente mais final, mas as duas perguntas que eu mais ouvi de todo mundo, assim, era meio que, até meio bordão, assim, um bordão não, meio de praxe, todo mundo usava essas perguntas até pra começar a conversar, mas, assim, por que tu foi? Por que tu tá fazendo o caminho? Por que tu tá fazendo o caminho? Oi, tudo bom? Tu é da onde? Só tô de tal lugar? Legal, por que tu tá fazendo o caminho? Já era direto, assim, na largada. E cada um com a sua história, né? Sim. E a outra pergunta é também, que eu vi direto, principalmente depois, o que tu aprendeu com o caminho, né? Então, Não levar peso. eu também queria te deixar essa pergunta aí. O que tu aprendeu, assim, que vem, assim, de bate-pronto na tua cabeça, assim, com o caminho? E as coisas extraordinárias são absolutamente simples. Muito, muito, muito simples. É o que ficou... Foram 10 dias de aprendizagem, né? Só que, como eu falei, eu fui para ter um encontro pessoal com Deus. Me coloquei nisso. Só que mesmo... Olha que contraditório, né? Porque eu servi muito tempo em grupos de oração, grupos de adolescentes, de jovens, né? E eu falava muito isso, né? Pra quem entrava, eu falava, gente, vocês ficam esperando coisa grande de Deus. Deus é simples. Deus é simples. Olha a contradição. E eu fui, mesmo sem falar isso, mas eu estava esperando algo grandioso. E eu mesma me contradizendo ali. Porque as coisas que foram feitas nesses 10 dias foram tão simples, mas mexeram comigo de uma tal forma, eu acho que se tivesse vindo aquela voz de trovão do meio das nuvens, então não teria tido o mesmo impacto, né? Então, é muito isso, assim, a gente tem essa... Eu ensinava isso para as pessoas, mas eu acho que eu estava precisando aprender ali na prática. E eu estava precisando ver, né, de uma outra forma. Então, eu acho que ficou muito isso, porque eu falo que eu vivi coisas extraordinárias ali, só que elas foram muito simples. Muito, muito simples. Então, acho que isso mais ficou. Aprender a olhar as coisas simples como sendo incríveis, como sendo extraordinárias, como sendo coisas que modificam a gente, se a gente estiver aberto. Não só numa situação como essa. Eu acho que para tudo a gente tem que estar aberto para aprender com alguém, com outra pessoa, aberto para ensinar, aberto para errar, para tudo. Então, se a gente se abre, a gente vive um extraordinário. Isso é muito bacana. E eu acho que quando falou as coisas simples, a maioria dos ensinamentos de Jesus são simples, né? As coisas que ele ensina são simples. Ele dá exemplo, né? Se Deus cuida das flores para ser bonita sem ninguém olhar, não vai cuidar de você e tal, né? Da sua roupa. Então, às vezes a gente quer
ter a maior cobertura, ter o carro mais isso, mais as coisas assim que do dia a dia são simples e a gente não dá o valor que dá. Esquece de olhar pro pequeno. Pro pequeno, né? Uma vez eu ouvi uma frase assim que diz: você já experimentou dar um sorriso para um estranho na rua? Não, né? Não, a gente não faz isso. E é o que a gente acabou de falar. E no caminho isso acontece. É o que mais faz. Né? Com frequência. E não é bom? Cara, como é legal você ver uma pessoa, passou ali por você, às vezes você nem conversou com a pessoa, ela só sorriu e ficou aquele sorriso. E muitas vezes aqui a gente pega o elevador com vizinhos, eles nem olham nossa cara. E abaixa a cabeça, né? Abaixa a cabeça, Entendeu? Então, isso é inacreditável. E isso também é o simples. Então, é coisa assim que não nos custa, né? Isso é outra coisa que eu aprendi também. Ano passado eu parei para ler toda a Bíblia e a Bíblia é sensacional. É um livro que todo ser humano devia ler. Aprendi muita coisa de vida e muito mais coisa de negócios, então uma infinidade. E isso eu ensino para minha filha, né? Esse exemplo do prédio, o Luiz deu, isso é bem comum, né? E eu antes também, o cara baixou a cabeça para me cumprimentar, então eu também não vou cumprimentar, azar dele, não sei o quê. Tipo, vai se ferrar aqui. Então eu rebatia na mesma moeda. E depois que eu entendi que na Bíblia ele dizia, naquela história de dê outra face. Então, assim, Não vai deixar de ser você. não vou deixar que aquela situação transforme o meu ser. Exatamente. Então, eu comecei a fazer, até minha filha sempre brinca, eu pego o elevador, alguém baixa a cabeça, a primeira coisa que eu faço é dar bom dia. Ou seja, não é porque independente se ela respondeu ou não, tá dando bom dia. Exato. Sim, eu também faço isso. E daí a Laura até brinca, pai, que cara é mal educado, tu nem te respondeu. eu falei, é isso aí, filho, mas depende dele. Tu tem que ser tu, independente do que o outro te faz. Então isso também fui pegando de lá. A gente tava junto um dia que eu dei bom dia, a pessoa não respondeu, eu falei assim, bom dia parede, tudo bem? Eu falei assim, bom dia, a pessoa não respondeu assim, parede, bom dia, muito obrigado. Você sabe que eu até já acostumei com isso, né? Porque isso acontece muito na academia. Tô falando mesmo. Eu falo muito pras paredes. Aí o que a gente brinca, né? Às vezes tá, né? Os meus parceiros de trabalho ali, passa algum aluno, bom dia, não responde, a gente olha um pro outro, bom dia, né? Não vamos desperdiçar o bom dia. Às vezes passa, aluno, bom dia, não respondeu, eu viro pro Walter, bom dia, Walter. Então, né? Mas você sabe que isso é uma coisa assim que às vezes você até dá aquela quebrada na pessoa, porque a gente tem essa mania mesmo de querer rebater na mesma moeda. Claro, exatamente. Só que o que acontece? Você grita, eu vou gritar. Aí você vai querer gritar mais alto. E aí Nossa, eu vou gritar mais. Então, assim, se a pessoa grita e você dá uma gentileza, você dá um sorriso, você segura, a pessoa já... Ela já é a história, né? Tu é gentil, ou tu é, né, educado, gentil. A pessoa grita e tu continua sendo gentil... É aquela história, tô dando a outra face, que é a mesma coisa da primeira face à segunda face. Então isso quebra a pessoa. Então até esse dia eu li, seja tão educado e gentil ao ponto de constranger o outro. Né? Exatamente. Porque é isso, tu continua assim, fica constrangida. E ela volta, começa a recuar, né? E aí ela recua, exatamente. Então não dá pra ter muito esse pensamento assim, a gente é muito vingativo, na verdade. Não dá pra ter esse pensamento assim, eu vou fazer igual fez comigo. Não, fez. Então tá, a sua parte você fez. Mas é que eu acho que, entrando um pouco nessa questão, eu acho que o ser humano ele é muito reacionário. Então, a gente responde muito com emoções e não com a razão. E eu acho que depois que eu comecei a ler a palavra, eu comecei a entender que a emoção sou eu. Sim. Então, quando alguém grita comigo, é natural que eu responda também gritando. O cara no trânsito te fecha e grita, tu já responde gritando. Então esse sou eu, sou a emoção. Eu sou reacionário à ação do outro. E depois que eu entendo que eu tenho que... Não é o que eu quero, não é ser eu. É o que está na palavra, o que Deus quer, ou me controlar. Essa é a diferença, é ser racional e não emocional. Entendeu? Então eu consegui ser mais... O cara gritou contigo no trânsito, em vez de tu responder xingando, tu responder pedindo desculpa ou agradecendo, ou dizendo, cara, tu tá certo e tal, entendeu? Uma parte mais racional do que emocional. Até que ponto vale a pena também, né? Você querer... Porque tem aquela coisa assim, todo mundo tem aquela coisa de não querer perder. Eu não quero sair perdendo. Então, mas até que ponto vale a pena isso? Eu acho que essa é a visão distorcida. Eu acho que aí tu sai ganhando. Você sai ganhando. Perdendo é tu chegar ao ponto de ir pra uma briga.
Exatamente. Eu tô rindo porque eu sou assim, né, cara? Daí acontece alguma coisa, tudo fechado, assim. latindo. Daquele sorrisão ali. Meu irmão, desculpa aí, tá tudo certo. Ele deu um fecho e tá. É isso, que só o carro escute. Eu sou assim, cara. Eu faço o vídeo, o cara já olha brabo, né? Ele fica assim, desculpa, irmão, foi sem querer. Mesmo se eu Não, tiver certo. Isso, se tu, Sim. Desculpa se aí. tu responde assim na hora, o cara já baixa a guarda. Não, na hora. Na hora? Exatamente. Então seja tão educado a ponto de Então, constranger a o cara pessoa se latir. sente sem graça, Sem graça. por ela ter agido mal com você. Então, é aquela história, cada um também dá o que tem. E outra coisa, a gente também não sabe o que a pessoa ali tá passando. Então, de repente, a pessoa tá num Naquele dia, Tá Exato. num Pode. E aí você vai cutucar mais ainda também? Então, não, né? Não tem essa necessidade. Só que tem essa coisa do querer falar mais alto, de ego, de não, ó, me humilhou, não vou deixar. Quem pensa que é? Olha com o que você tá falando aqui. E não dá, não existe. É engraçado isso. falar isso, porque quando a gente faz o caminho ali, né? Não tem financeiro, não tem se tu é o cara ou tu não é. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Cara, é uma coisa incrível. Assim, o pessoal pergunta assim, cara, como é que é lá? Eu falo assim, olha, vai fazer. Tem que fazer. Eu não vou dizer pra ti como é que é, porque pra mim foi uma coisa. O Rafa foi outra, né? Tipo, a Cal é outra. Tu tens que ir pra tu vivenciar aquilo. Cada um porque tem uma experiência. tu vai nem que seja por experiência. Eu falo assim, tu vai porque tem um lado religioso, tem. Eu fui por uma experiência, claro, acompanhar um amigo, porque ano passado ele falou pra mim, cara, eu vou fazer o caminho de Compostela, tal. Tu tá fazendo com quem? Não, eu vou sozinho. Não, sozinho tu não vai, vou contigo. Né? Assim, não, ok, pô. Né? Aí esse ano a gente sentou, tava na casa do churrasquinho, ele falou assim, cara, Luiz, vamos pro caminho? Eu falei, vamos agora. Aí vamos tal dia, assim, até a esposa dele, né, que selecionou as datas ali pra gente, né? E vamos, bora. Pô, daí a gente foi. Então, eu fui pela experiência de poder querer muito viajar pra fora, que eu nunca tinha ido, né? E falei, cara, eu vou tranquilo, porque o Rafa já viajou milhões de lugares. E, pô, sabe falar espanhol, inglês, né? Vou me virar. Mal eu sabia que ele ia falar pra mim, te vira, né? né? Mas, por exemplo, assim, cara, eu vou, não tenho mais confiança de fazer isso, né? Então eu fui por experiência. Quando alguma pergunta pra mim o que é o caminho, eu falo assim, cara, tu tens que vivenciar aquilo, tu tem que ter experiência de vivenciar aquilo, porque tu vai por um propósito. Eu fui por um propósito de experiência, de conhecer um país novo, de fazer um caminho, de fazer algo diferente. E voltei totalmente diferente lá. Cara, eu voltei outra pessoa. Entendeu? Assim, eu voltei. Cara, eu sempre fui muito agitado, né, Rafa? Eu voltei muito mais calmo do que lá. Entendeu? O celular, eu era muito ligado ao celular. Hoje eu já não sou mais tanto. Eu sou ainda, obviamente, mas não sou tanto. Publicar, postar. Não, eu posto 4 por dia, 5. Quero mais. Entendeu? Eu voltei muito diferente. Não tem como, é muito individual e não tem como você não voltar diferente. Porque hoje eu dou mais atenção para as pessoas. Né? Coisa que eu tava aqui, daqui a pouco, tô com o celular aqui, entendeu? E lá não tem como fazer isso, porque tu tem que saber se comunicar, tu tem que saber prestar atenção nos negócios, não tem, tu só vai usar o celular, tu tem que traduzir com outro. Então isso pra mim foi um aprendizado gigante, assim, né? E de mudança também, né? Então assim, quando a pessoa pergunta pra mim referente a isso, eu sempre falo, cara, tu tem que ir. Não, eu vou. Não, então faz o seguinte, vai, compra a passagem e vai. Depois tu se vira onde tu vai ficar, o que tu vai fazer. A gente decidiu nos dias, né? No dia anterior do caminho, a gente escolheu o lugar pra ficar. Então a gente decidiu tudo em cima da hora, assim, onde a gente ia ficar e tal. Eu falei, vai, se tu falar assim, eu vou, já tá na minha listinha de... Tu não vai. Entendeu? Então compra a passagem e aí tu vai ter que ir. E é muito individual, realmente. É muito individual, assim, as experiências. E é muito real mesmo isso que você falou. Porque ali, ó, você não vai ficar mexendo no celular o tempo todo. Se você ficar mexendo no celular, você vai perder uma seta. Você vai se perder. Você não vai conseguir... Então, você tem que estar atento. Você não vai poder ficar carregando muita coisa. Não é? Aprendi que menos é mais. Menos é mais, No dia que a gente saiu de Madrid, ele pegou, já botou as 2 malas, né, um do lado do outro, bateu a foto e falou assim, agora eu entendi que o que menos é mais. Antes de nós começar o caminho, a gente já sabia que tava com peso pra caramba, já foi com 8 quilos na bolsa. Né? Já foi com a cabeça já assim, meu Deus, não vai dar. Não, mas o que acontece? Eu tinha lido que assim, leva no máximo 10% do teu peso.
Daí a gente tem que botar... Por que eu tenho que botar os 10%? Não pode botar os 5%? Né? A gente nem bota o máximo, né? Aí era engraçado, assim, no meio do caminho, toda a gente conversando, e depois quando a gente se acostumou com o peso, né? Acabamos se acostumando depois com o peso, não, foi mais fácil nos últimos caminhos. A gente vê assim, cara, realmente como se eu tivesse colocado 10 quilos, por exemplo, o corpo iria acostumar, mas os 3 primeiros dias eu estava morto. Já tava... E eu tive muita dor no joelho no meu caminho, né? Para mim, o único problema maior que eu tive foi dor de joelho. Não era nem na subida, era nas descidas. Que é onde tem mais atrito mesmo, né? Descida já então, mais na subida atrito, até eu ia bem, né? Na subida eu ia bem, assim, e tal. E na descida, pá, meu joelho arrebentava, assim. Então, no terceiro dia, que a gente andou mais, foi o dia que eu mais sofri, né? Na parte. O Rafa olhava, filmava ali, eu pengando. Parceiro, filmando ainda no momento. Mas ó, agora eu vou te defender, porque eu conversando antes com o Luiz, aí eu lembro que eu falava, olha, você vai ter que levar pouca coisa. Não, mas eu não gosto de passar frio, porque eu vou levar não sei o quê, vou levar não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, também tava... bem quente lá. Mas eu só levei um casaco, que é um casaco corta-vento. Foi a única coisa que eu levei, na verdade. Depois o resto foi mais assim, a gente levou muita roupa, né? Tipo, calça, aí... É que vai lavando, nem precisa, né? precisa, Levar muita coisa, porque vai mas a lavando. gente... Primeira viagem. Várias e várias vezes. Primeira viagem. Luiz, você viaja com muita coisa? Eu não tô acostumada a viajar com pouca mala. Eu falei, então se acostume. Não, primeira viagem, ó quem fala, já viajou pra caralho, levou coisa pra caramba também, Primeira pô. viagem de caminhada. Isso aí. Caminhada. Nas outras dá pra levar mais mala, né? Gastou quando é a viagem. A nossa mala é de 50 litros, né? Aí esse aqui olhava, passava na rua, olhava assim, ó. É 25. É 25. Nunca mais. Vou chegar lá, vou comprar de 25 já. Tanto é que a minha de 50 já deixei lá. Já deixou lá. Como é que é? Deixou lá. Chegou em Portugal, largou, pegou. Cheguei lá Desapego. na casa da minha irmã, falei, ó, já fica esse troço pra ti, eu nem Desapego. quero, eu vou chegar, vou comprar um de 25. Só viagem com 25 agora. Tá vendo? Agora a viagem vai ser uma mala só. Ou de mochila. E Aprendendo é como na tu mala. falou, né? A questão de simplicidade, né? A maioria das coisas que a gente leva não precisa absolutamente nada. A gente reutiliza a grande maioria do que a gente... Levei lá, não sei quantas bermudas, eu utilizei uma ou duas. Você vê que não precisa, né? Não precisa de tanto. E é muito engraçado, assim, que quando eu falo para as pessoas também, né? Quando as pessoas veem minha mochila, mas você foi só com isso? Eu falo, foi só com isso daí. E deu? Deu. Né? Porque você chega lá, você lava, você deixa para secar, no outro dia você vai usar a água que secou, vai usando, vai revezando. Então, assim... A gente no dia a dia, às vezes, tem esse costume de não dá, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso de mais. E ali, caminhando de um país para o outro ali, eu digo, cara, não precisa. Eu consegui de um país para o outro com pouca coisa. Então, será que no meu dia a dia eu preciso de muita coisa também? Vamos pensar, né? Assim, uma das coisas que quando a pessoa pergunta pra mim assim, cara, o que tu recomenda eu cuidar ou levar? Eu falei assim, teus pés. Então, assim, ó, investe num tênis decente, num tênis bom. Não vai comprar um tênis barato, então nem vai. Porque, assim, a gente, né, investiu bem, uma coisa que eu falo assim, cara, eu tive calo na lateral do calcanhar do meu pé no penúltimo dia, assim. Tipo, não incomodou absolutamente nada aquilo. A gente levou band-aid, no caso, né? Botei um band-aid, a gente usava até, como é que é, vaselina, né? No pé. Nos últimos 2 dias a gente fez isso só, na verdade. Aí eu botava o band-aid, cara, não me incomodou aquilo, entendeu? Então, assim, se eu não tivesse colocado um tênis bom, que era próprio aquilo, ou seja, compro o tênis e fica também, eu fiquei 4 meses, eu treinava na academia com tênis, eu caminhava com tênis, eu corria com tênis, eu treinava com tênis, 4 meses usando o tênis, né? E, cara, eu tava ferrado, de verdade. Daí teria dado calo pra caramba, eu tava muito, muito ferrado. Não deu. A gente teve no primeiro dia que a gente ficou no albergue, quando a gente chegou lá não lembro, não vou lembrar da cidade aqui agora, né? Em Porto Marim. Quando a gente ficou... Assim, no albergue. Gurizão, aí chegou um gurizão, porra, o pé dele sangrando, os dedos rebentados. Daí o Rafa chegou pra ele e falou assim... Cara, amanhã vai ser foda, porque amanhã vai ser 25 quilômetros. Ele assim, 25? Então tá de boa, acabei de andar 50. Foi, né? Caramba! Aí, cara, o Rafa falou pra mim, né? Ele me traduziu. Aí eu falei assim, caraca, o bicho com os dedos tão arrebentados, assim, cara. Aí eu falei assim, cara, daí eu falei assim, já pensou se a gente no primeiro, segundo dia acontecesse isso? Eu lembrei até do teu livro, né?
Por isso que é bom escutar a experiência da colega, que daí Eu você vê falei, o que cara, não fazer. eu vou cuidar do pé, né? Daí a gente cuidou muito, assim, as meias, cara, a gente comprou meia de qualidade, meia boa, própria pra fazer trilha, ou seja, eu gastei um tênis e meia, Sim. o resto, né, roupa normal, mas gastei, e não me arrependo, porque a gente não teve problemas nos pés. O Rafa não teve absolutamente nada de calo no pé, eu tive um calo que nem dá pra dizer que foi, que nem estourou o calo, logo depois sumiu, entendeu? Foi uma coisa de nada. Então é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo assim, cara, tu quer fazer o caminho de Compostela, investe num tênis meia que tu não vai se arrepender. É, porque não dá um desconforto ali nas costas, um desconforto aqui, ali, você vai levando. Agora, o pé, você machucar o pé, você ter bolha, né? Isso aí realmente... Tipo, eu tava com te dá muita dor uma no joelho, mas nos machucada. pés não. Então, eu tava com dor no joelho, a gente vai, mas se eu tivesse Você com vai dor... levando, né? A gente teve uma colega, né, da Espanha que não conseguiu fazer um trajeto, porque os dois joelhos dela arrebentou. É, eu já Um dos ouvi trajetos casos não de consegui fazer. pessoas que acabam no meio ali do caminho, A realmente não Helena, dá. né? Que é da Alemanha. Primeira vez que Ela foi a primeira vez, não conseguiu, ela teve que parar, voltou, foi embora. Entendeu? Ela desmaiou. Ela desmaiou. No meio do Caramba, caminho. chegou a desmaiar. No meio do Às vezes a caminho. pessoa fala 5 dias, só um trajetinho pequeno. É muito Não, difícil, cara. é puxado. Entendeu? Porque é muito irregular. Você pega a estrada, né? Você pega campo, é pedra, é asfalto. Não, isso sem dizer que eu tava treinando pra isso, né? Eu fazia perna 3 vezes por semana. Então a gente fazia caminhada, o Rafa botava a garrafa de 5 litros nas costas de água e caminhava. Ou seja, a gente treinou, a gente se cuidou, a gente tentava estar. E pra nós foi muito difícil, né? Então imagina que pra quem não treina, quem vai fazer o caminho, né? Mas isso também é um ponto muito importante. Que eu falo também das pessoas. Questão assim, calçado realmente, não dá pra querer economizar. Só que também preparação física. Sim, Não dá pra querer você não se preparar pra isso. Não, mas eu corro ali nos finais de semana. Não. Vai precisar de mais que isso. Então, realmente precisa de uma boa preparação, porque é subida, é descida, é pedra, é chuva, é asfalto. Então, não dá pra ir sem preparação. Então, não dá pra ir achando assim, eu vou treinar só caminhada. Não, precisa de mais que isso. Então, o condicionamento físico é muito importante mesmo. Falando agora como profissional mesmo da área. Falando como profissional. Não dá, porque daí a chance não só de você não conseguir fazer, até de lesões sérias. Sim. Então, Exato, precisa de você ter lesões sérias, até no caso do Samirinho, de ter que parar ali e uma coisa mais séria. Então, precisa, não dá só pra ir no oba-oba, tem que se preparar antes. Não, é sério, é um negócio, é muito bom. Eu falo, todo mundo tem que fazer, todo mundo deveria ter experiência do caminho, mas não dá pra ir só no oba-oba, tem que se preparar antes, tem que ir preparado. Levar ali até a água, levar às vezes alguma coisa pra também, porque às vezes você anda por muito tempo e não acha ali um café. Não acha. Às vezes você demora pra ir chegar num café. Então tem alguma coisa ali na mochila, uma barrinha, alguma coisinha assim, pra não chegar numa situação extrema. Então é muito legal, é muito bacana, é uma baita experiência, mas exige cuidados. Tem que ter essa preparação. Bom. E não dá ruim. Muito bom. Algo mais aí? Então, Cara, pode falar. não, pode falar do livro. Pessoal, queria aproveitar, põe na central aqui para nós, Bia. Aqui, ó. Diário Peregrino, Meu Caminho de Santiago. Cauana Celery. Cal, onde é que eu consigo comprar o livro aqui teu? Como é que faz? O livro hoje, ele tá disponível na Livraria Catarinense, lá do Shopping Beira-Mar. Legal. Tem o livro físico, né? No site das livrarias Curitiba também. E a versão digital na Amazon. Comigo eu tenho hoje só 4 exemplares. Meu Deus, é uma raridade. Esse aqui é meu, ela já me deu, já tá aqui, ó, autografado. Dedicatória. Por ela, Tá com dedicatória, esse é meu. Tenho só 4 exemplares comigo e agora para a próxima remessa vai demorar, né? Porque tem um outro livro vindo aí. Mas online a pessoa consegue comprar. Online consegue na Amazon, a versão Kindle. Tem na Amazon. Legal. Tá. E esse aqui é pra gente sortear? Esse aí, vocês fazem o que quiser. Isso aí E agora aí, é de Rafa? vocês. Vamos sortear? Bora, Vamos voltar bora, a ver, bora, a gente bora. fazia antes com Quantos isso? comentários? Então a gente pode fazer o seguinte, cara. A pessoa tem que marcar. A gente vai fazer tudo agora que a gente não tinha combinado nada disso, né? Não complica muito. Né? Não complica muito. Facilita, Mas a pessoa né? marca pelo Facilitar. menos uns 2 arroba ali, eu acho que já é legal ali. Quando a pessoa. A gente vai botar uma foto. A gente vai botar oficial, uma foto no Instagram. oficial no Instagram ali, né, pessoal? Então aqui, tá na central, Bia. Então a gente vai colocar uma foto principal nossa, né? Uma foto Cacau junto ali, vai ter. Embaixo, vocês marquem 2 amigos de vocês, 2 arroba de amigo de vocês, e a gente vai, quando chegar aí a uns 50... Uns 10 milhões de comentários.
A gente sorteia. Uns 50 comentários mais ou menos ali, a gente já faz o sorteio e a gente envia para qualquer lugar do Brasil, onde você estiver, a gente vai enviar o livro da Cal aí para vocês lerem. É bem legal, vale muito a pena. Vale a pena para se inspirar. Vale a pena. E saber o que não fazer. Se for fazer o caminho. É uma lista do que não fazer no caminho de Santiago. É isso aí. Legal. É isso aí? Ó, pessoal aqui, ó. Quem que é? Gente, seguem ela aqui, ó. Cal, com K, tá, gente? Né? Cal Celeri. Celeri. S-E-L-E-R, seguem ela ali, tá? Vocês vão ver bastante. Ela tem outros livros também, então às vezes vocês querem acompanhar, vocês também podem adquirir através do... Ou chamem ela lá também na rede social, ela já vai também dar o caminho, né? Isso aí. Né? Tem um livro vindo, né? Então, aí já tem mais um, no estilo aqui do Jair Peregrino. É isso aí. Bom, pessoal, se vocês também quiserem usar esse espaço aqui da Ducast para fazer o seu podcast, também entre em contato com a gente no nosso direct, que o pessoal da administração aqui vai entrar em contato, vai falar com vocês e explicar como é que funciona, valores, tudo. E a gente também deixa tudo isso aqui disponível para vocês. É isso, Rafa, algum recadinho a mais? É isso aí. Beijo, tchau. É isso aí, pessoal. Cal, eu queria que, para finalizar, tu falasse com o pessoal aqui o que tu vem pela tua cabeça, o que tu quer falar pro público. E o espaço é teu agora, né? Pra falar Não um me pouquinho. dá muito espaço. Fica à vontade. Eu acho que só deixar, assim, realmente, eu acho que o que eu falei que é a ideia central ali do livro. A gente aprender a ver o extraordinário nas coisas simples. Pô, isso aí. Isso aí, Rafa. É isso aí. Eu tô muito confortável aí. Assim. É isso A aí. vingança, agora você fica fora da fofoca. É isso aí. O bom foi 2 horas sentadinho. Só caminhada, né? Só caminhar. E assim, pessoal, então, só para finalizar, sigam a gente também na rede social do Cast Oficial. Esse episódio, como todos os outros episódios, estão em todas as nossas plataformas digitais, YouTube, Instagram e também tem os cortes, né? No Instagram, que a gente fala sobre alguns comentários daqui. E é isso, gente. Também sigam a gente lá. A gente também faz vários treinamentos, a gente faz mentoria para as empresas sobre gerenciamento financeiro, sobre vendas, inclusive para as imobiliárias, que é a nossa especialidade também sobre parte de locação. Então, se vocês têm interesse também, entre em contato com a gente. E é isso aí. Eu acho que é isso, hein? Fechou? Cal, brigadão. Obrigada. Tá? É isso aí, gente. Ó, Até a próxima. beijo no coração de vocês. Até mais.